Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje cenário diferente para o vídeo aqui do canal. Estou na frente do BMO Field, estádio do Toronto FC, aqui em Toronto, no Canadá, província de Ontário. Eu viajei para cá a trabalho, mas obviamente que arrumei um tempinho aqui antes, no comecinho do dia, para falar sobre futebol. Então, se inscreve no canal, dá o like e bora conhecer um pouquinho sobre o Toronto FC. Vocês estão vendo que tá um solzão na minha cara aqui, a gente tem a impressão que o Canadá é um país que tem um inverno muito rigoroso, e realmente tem, que sempre faz frio, mas nesse momento 21 graus, agora 11h10 da manhã, 21 graus, um tempo agradável, um pouquinho de vento, mas todos esses dias muito sol aqui em Toronto. Então é o seguinte, Toronto FC, ele foi fundado em 2005, então é um time novinho, 16 anos, e logo em 2007 passou a integrar a Major League Soccer, a MLS, que é a liga profissional de futebol dos Estados Unidos, mas que tem 3 times canadenses também. Além do Toronto FC, tem o Vancouver Whitecaps e o Montreal, que antigamente se chamava Montreal Impact, que era o time inclusive treinado recentemente pelo Thierry Henry. 10 anos depois da sua estreia, o Toronto FC conquistou a MLS, foi o único título deles em 2017, e além disso ele tem alguns títulos do Campeonato Canadense, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui porque ele realmente é o maior campeão do canadense, apesar de ter só 16 anos, foram 8 títulos, o Campeonato Canadense chama Canadian Championship, e também um feito muito importante, que foi o vice-campeonato da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2018. E agora eu tô aqui na frente da entrada principal do BMO Field, BMO, que é o Bank of Montreal, Banco de Montreal, que comprou os naming rights do estádio. Esse lugar foi construído em 2007 e na época tinha capacidade para 21 mil pessoas. Depois passou a ter 30 mil pessoas, que é a capacidade atual, e pode chegar a 40 mil pessoas com aquelas famosas arquibancadas móveis, Vamos lembrar o seguinte, a seleção canadense faz partidas aqui, inclusive vai ter um amistoso contra a Coreia neste estádio, e na Copa do Mundo, a seleção canadense que estará na Copa do Mundo de 2022 no Catar, E esse também será um dos estádios da Copa do Mundo de 2026, que vai ser realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E olha que legal essa parede de honra na parte externa do estádio. Então eles relembram vários momentos como títulos, gols na prorrogação e temporadas vitoriosas, Então, por exemplo, ali tem o Maurice Edu, o inglês Defoe, que na época saiu do Tottenham e veio direto para o Toronto FC. Também o americano Outdoor e o Giovinco, apelidado de A Formiga Atômica, pela sua baixa estatura, 1,63 m. Ele jogou aqui, ele marcou 83 gols em 142 partidas pelo Toronto FC na MLS. Ele ficou 5 anos aqui. E agora o Toronto FC contratou outro italiano, além do Giovinco, que marcou história aqui, como a gente vê nessa parede de honra, nesse hall da fama. Está chegando o Lorenzo Insigne, que era capitão no Napoli, foi camisa 10 na seleção italiana na conquista da Eurocopa e agora está chegando aqui para o Toronto FC. Ele está com 31 anos e é a grande contratação da MLS nesta temporada. O Giovinco, inclusive, comentou sobre o Lorenzo Insigne está chegando aqui, já que eles são compatriotas, e ele falou mais ou menos assim: depende do que você quiser. Pessoalmente, eu me senti muito bem, encontrei uma cidade maravilhosa, mas você acaba ficando afastado, escondido, Então, profissionalmente, ele falou que nunca mais foi convocado, mas é uma boa experiência que ele recomenda para todos os jogadores chegarem aqui no Toronto FC. E por falar em baixinho, como o Giovinco, como o Insigne, o venezuelano Soteldo jogou aqui no Toronto FC na temporada passada. Ele foi vendido direto do Santos por mais de 33 milhões de reais para o time canadense. Ficou uma temporada, fez 26 jogos, 4 gols e 10 assistências, e depois disso foi trocado na realidade
pelo Salcedo, zagueiro do Tigres, e ele foi lá para o time mexicano, mas de acordo com a imprensa mexicana, ele pode ser vendido por indisciplina. Bora falar então um pouquinho também de brasileiros que jogaram aqui, né? O mais famoso deles, o goleiro Júlio César. Você lembrava dessa? Júlio César, quando estava no Queen's Park Rangers, na temporada de 2014, foi emprestado para o Toronto FC em fevereiro, mas 5 meses depois, o QPR pediu a volta dele e ele retornou lá para o time da Inglaterra. Isso já naquele fim de carreira dele, né? Mas depois disso ele ainda voltou a atuar pelo Benfica de Portugal, depois, obviamente, de ter conquistado a Liga dos Campeões pela Inter de Milão, né? E também o lateral direito Auro, que foi formado na base do São Paulo com muita expectativa, né? Atualmente está emprestado ao Santos pelo Toronto FC e aqui ele também ficou uma temporada. E eu dei sorte de ter jogo do Toronto FC justamente na semana em que eu estive por aqui. E logo uma semifinal de campeonato canadense contra o rival CF Montreal, que era chamado de Montreal Impact, como eu disse, e que foi treinado recentemente pelo francês Thierry Henry. Ele decidiu voltar para Londres, foi bem naquele período da pandemia, ele falou que precisava estar junto da família. O ingresso custou 27 dólares canadenses, na cotação atual cerca de 107 reais por aí, já que o dólar canadense está 4 por 1. Mas eu tive que pagar, acreditem, 20 dólares canadenses, quase o mesmo valor do ingresso, só para deixar minha mala no almoxerifado do estádio. Como eu saí direto do trabalho, eu estava com a mala e tive que deixar lá, então, mais 79 reais para a conta. O estádio é simplesmente sensacional, um clima muito familiar, um clima muito acolhedor, muito gostoso, um pouco diferente daquela tensão que a gente vive nos estádios brasileiros. Eu amo, obviamente, o estádio brasileiro, mas a própria truculência um pouco da polícia, né? O pessoal, vocês sabem como é que é, né? Um pouco, como eu disse, uma tensão que a gente vive no Brasil, né? Só falta uma das arquibancadas atrás de um dos gols aqui do BMO Field, que ele não tem, como eu disse, na Copa do Mundo. Provavelmente eles vão fazer uma arquibancada retrátil que deve ficar por aqui. E eu me surpreendi bastante com a empolgação da torcida do Toronto FC. Tinha uma figuraça, um cara que comandava a torcida ali, uma espécie de animador, parecia o Fred Mercury, figuraça, foi muito legal mesmo. Ah, e o seguinte, não tinha VAR e o telão passava replay de lances perigosos, lances decisivos no meio do jogo, coisa que a gente não vê nos estádios brasileiros. Toronto FC simplesmente atropelou o Montreal que é o atual campeão canadense, e agora o Toronto fará a final contra o Vancouver Whitecaps, que venceu o York United na outra semifinal por 2-1. Lembrando que o campeão terá assegurado a vaga para a Liga dos Campeões da CONCACAF. Os gols foram marcados pelo canadense de origem nigeriana Ayo Akinola, ele marcou 2 gols, além dos espanhóis Jesus Jiménez e Alejandro Pozuelo. Curioso que a partida começou 7 horas da noite no horário canadense, 8 horas pelo horário de Brasília, aqui, como eu disse, 1 hora apenas atrás, mas o jogo acabou então por volta de 9 da noite e ainda estava simplesmente muito claro. Nessa época do ano, a mudança da primavera para o verão canadense, começa a anoitecer por volta de 9 horas da noite mesmo. Vale lembrar que o Toronto FC venceu o Ford FC recentemente pelo título canadense de 2020. Por conta da pandemia, eles pararam o Campeonato Canadense de 2020, depois começou a temporada 2021, 2022 e só agora, no ano de 2022, eles retomaram a fase final e o Toronto conquistou seu 8º título ao vencer o Ford FC nos pênaltis na final. Então foi um jogo equilibrado, diferente do que foi a partida contra o Montreal Impact. O Campeonato Canadense, como eu disse, a Canadian Championship, é disputada por 12 clubes, sendo que 3 desses, Vancouver Whitecaps,
Toronto FC e também o Montreal disputam também a MLS com todos os outros times dos Estados Unidos. O Toronto FC tem 8 títulos, é o maior campeão canadense, o Montreal tem 5 e o Vancouver Whitecaps 1 título apenas. Bom, galera, e vocês conhecem aquele jeitinho brasileiro, né? Eu perguntei para o segurança, ele falou que não podia entrar, mas eu achei aqui uma entradinha na arquibancada e subi. Tô aqui exatamente dentro da arquibancada no estádio, eu vou mostrar umas imagens para vocês. E é isso, se vocês curtiram o vídeo, dá o like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações do Resenha do Lucena. Toda viagem que eu fizer eu vou gravar um vídeo também. E coloque nos comentários também o que você achou, se você sabe de alguma curiosidade sobre o futebol canadense, sobre o Toronto FC, sobre algum time da MLS e alguma pergunta que eu respondo aqui embaixo também, beleza? Valeu, brigadão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.